E aí, galerinha, tudo bem? Sou o professor Cláudio Francisco. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de frações. Vamos resolver alguns probleminhas para fixar essa ideia de fração. Beleza? Então vamos aqui. Começar com um probleminha bem simples. Um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique a fração do total de pessoas, o número de homens que representa. Faça o mesmo com um grupo de mulheres. Tá, vamos entender essa fração, vamos entender logo essa questãozinha. Tem 12 pessoas, 8 são mulheres e 4 são homens. Como é que a gente representaria essa fração? Ó, eu colocaria as 12 pessoas, coloquei aqui 12 pessoas, eu quero achar a fração correspondente dos homens. Perceba o seguinte, quando eu falo em fração, eu estou falando de divisão exatamente igual. Então, se eu tenho 4 homens aqui, eu posso fazer como aqui para resolver esse probleminha. Perceba o seguinte, se eu tenho 4 homens aqui, se eu pegar de 4 em 4, já que já é uma divisão exatamente igual, eu vou achar 3 grupos. E os grupos dos homens eu só tenho um de 3. Então aqui já está a resposta. Viu como foi bem simples o entendimento? Eu tenho 1/3. Eu tenho um grupo de um total de 3. Perceba aqui que eu peguei o total, vi a quantidade de homens e já separei em grupos de mesma quantidade. Foi até mais fácil entender. Seria 4, 4 e 4. Perceber que tem 3 grupos ali e os homens só ocupam apenas um grupo. Então eu tenho que a fração que representa a quantidade de homens aqui seria 1/3. A gente aprendeu a fazer a leitura de fração, não foi? Então aqui é 1/3. Eu faço a leitura do número do meu numerador normalmente e do meu denominador faço essa leitura especial. Inteiro, meio, terço, quarto, quinto e assim sucessivamente até o 11. Chegou em 11 eu falo 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim, tranquilo. A gente poderia pensar nesse probleminha da seguinte forma. Ó, eu tenho 4 homens de um total de 12. Então aí já está a minha fração. Eu tenho 4 de um total de 12. Aqui também é a resposta, mas o professor deu 2 respostas diferentes. Será? Vamos observar o seguinte. Eu tenho 4 homens de um total de 12. Lá eu tinha 1 de 3. Ali eu estava falando do grupo. E aqui eu estou falando da quantidade total. Eu tenho 4 de 12. Perceba lá que isso aqui ó, é a mesma coisa. Eu estou afirmando para você que 4 sobre 12 é igual a 1 sobre 3. Tá, mas por que é igual? Lembra que a gente viu sobre frações equivalentes? São frações que têm escrita diferente, mas têm o mesmo resultado. Ou seja, essa 4 sobre 12 a gente simplesmente simplificou. Eu dividi o 4 por 2, dividi o 12 por 2. Quando a gente faz isso em uma fração, tanto que eu faço no meu numerador e ao mesmo tempo faço no meu denominador, não altera o valor, estou achando uma fração equivalente. Uma fração escrita diferente que tem o mesmo resultado. Então aqui eu simplifiquei. Se eu dividir por cima por 2 e embaixo por 2, 4 por 2 que deu 2, 12 por 2 que deu 6. Então essa fração, 2 sobre 6, é uma fração equivalente a essa daqui. São o mesmo valor. Eu simplesmente simplifiquei o meu numerador e simplifiquei o meu denominador. Mas perceba o seguinte, eu ainda continuo essa simplificação. Ambos são números pares, então eu consigo ainda dividir. 2 eu divido por 2 e o 6 eu divido por 6, chegando a 1/3. 1/3 é a fração já irredutível, não dá mais para simplificar ainda aí, porque eu tenho que dividir exatamente os dois valores, o meu numerador e o meu denominador. Então aqui, ó, as famílias das frações equivalentes são infinitas. Eu posso multiplicar, achar tanto em cima quanto embaixo, achar outra fração. Entenderam? 1 sobre 3, poderia ser 3 sobre 9. São frações equivalentes, que têm escrita diferente, mas o mesmo resultado. Então vamos ver aqui. 4 sobre 12 é igual a 2 sobre 6, que é igual a 1 sobre 3. Entenda bem esse conceito de frações equivalentes, pois isso ajuda muito. Ó, você chegou na fração lá 4 sobre 12, não é? Eu tenho 4 homens de um total de 12. Quando eu der para simplificar essa fração, ela não é a minha resposta.
Então eu tenho 4 sobre 12. Dá para simplificar? Eu vou observar. Em cima é par, embaixo é par. Opa, se os dois são par, já dá para simplificar por 2. Podia ser um múltiplo de 3, de 4, de 5, entendeu? Eu vou simplificar. Eu percebo que eles são múltiplos e aqui eu divido por 2. São múltiplos de 2, dividi por 2, que deu 2 sobre 6. 2 sobre 6 é o mesmo valor de 4 sobre 12. E eu ainda continuo essa simplificação. Dividir por 2, que deu 1, e dividir por 2, que deu 3. Então eu posso afirmar que essas três frações são iguais, são equivalentes. Tranquilo? Então vamos ver aqui outros exemplos para a gente fixar a ideia de fração. As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A, que eu chamo de árvore A, e de um trecho e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Lembra lá que eu falei que fração são distâncias iguais, são partes iguais, são a divisão exatamente igual. Então aqui eu tenho 6 árvores que estão com a mesma distância uma das outras. Vamos ver aqui. De acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Então eu tenho aqui, ó, a primeira árvore e a segunda árvore. Ele quer saber qual fração que representa essa parte, essa distânciazinha. Então, o que a gente vai fazer? Achar quantidades de distância e colocar esse sobre o meu total. Como assim? Vamos ver. Eu quero achar esse valor, não quero? Eu vou ver, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes. Eu tenho 5 partes e quero descobrir uma. Ou seja, eu tenho 1 de um total de 5. Bem simples, né? Eu tenho uma parte de um total de 5. E se eu quisesse saber da primeira até a quarta árvore? E agora? Ó, perceba que ele está vendo os espaços, os intervalos aqui entre as árvores. Ó. Eu tenho quantas árvores? Quantos intervalos ao total? Eu tenho 5 espaçozinhos. E quanto ele está? Da primeira até a quarta árvore foram utilizados 3 espaços. Então eu posso dizer que a fração que representa isso aqui agora é 3/5. Eu tenho 3 espaços de um total de 5. Tranquilo? Vamos ver aqui outro exemplo, bem comum. Observe a barra de chocolate a seguir e responda: quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 dessa barra, 5/6 dessa barra? E aí, como é que a gente vai fazer? Ó, primeira coisa, eu quero consumir 5/6 de uma barra de chocolate. Eu vou ver quanto chocolate tem aqui, não é? Mas perceba uma coisa, eles já estão alinhados de uma forma que já estão agrupados em 6. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já até fácil. Se eu quero 5/6, eu quero 5 partes de um total de 6. Tá aqui, minhas 6 partes já estão divididas e eu quero simplesmente 5 partes. Como é que a gente faz aqui? Eu tenho 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 5. Eu tenho 15 chocolate, que representa 5/6 da minha barra, que tinha 18. Ó, esse aqui foi um problema que a gente resolveu simplesmente com a lógica. A gente viu que estava agrupado em grupos de 6 e simplesmente separou. Mas se eu quisesse usar o valor, ó, descobrir quanto chocolate tem aqui, a gente já contou, tem 18, né? 3 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18. Eu poderia fazer 5/6 de 18. Como é que a gente faz isso? Ó, eu estou querendo pegar 5 partes de um total de 6. Ou seja, essas partes vão ter que ser iguais, não vão ter? Eu vou dividir 18 por 6. Eu vou achar 6 partes e eu vou pegar 5 dessas partes. 18 por 6 dá 3. Eu quero 5 partes, fica 5 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15, ok? Então, galera, na aula de hoje nós já aprendemos frações, entendemos bastante a lógica, resolvemos alguns exercícios e aprendemos essa ideia, fixamos essa ideia de fração, beleza? Próxima aula a gente vai estudar as operações ainda, continuar nas operações de multiplicação e divisão de fração. Galera, por hoje é só, bem tranquilo, e nos vemos na próxima aula.